Sociedade em comandita simples, ela é caracterizada pela associação de duas ou mais pessoas para fins comerciais. E essas podem ser sócios comanditados, que são de responsabilidade ilimitada, ou sócios comanditários, que esses são apenas fonte de capital e sua responsabilidade é limitada a partir de sua contribuição capital. A sociedade surgiu para que houvessem duas categorias de sócios, os de responsabilidade limitada e os de responsabilidade limitada. Isso já que nas sociedades empresariais a responsabilidade ilimitada é um problema atribuído aos sócios, já que o seu patrimônio pessoal pode ser atingido uma vez que haja falência no negócio. Depois da instituição do novo Código Civil Brasileiro, esse tipo de sociedade passou a fazer parte da Lei 1406 de 2002, nos artigos 1045 a 1051. A sociedade de comandita simples, ela é de rara aplicação, mas ela foi de grande importância para o desenvolvimento da economia mundial. A comandita simples é caracterizada por dois tipos de sócios, os comanditados e os comanditários. Os sócios comanditados correspondem à pessoa física, que perante a terceiros sua responsabilidade é ilimitada, além de realizar a administração da empresa. Já os sócios comanditários têm responsabilidade limitada em relação às atividades pela empresa, uma vez que o capital é a única contribuição realizada pelo membro, e assim corresponde apenas pelo valor de sua cota. Em uma sociedade como essa, o número mínimo de sócios é 2, um comanditário e um comanditado, nos quais no contrato deve ser distinguido. Caso venha ocorrer o falecimento de um sócio comanditado, os sócios comanditários poderão nomear um administrador temporário. No entanto, essa escolha não pode ultrapassar um período de 180 dias sem uma nova nomeação. E com a falta de um sócio comanditário, a sociedade continuará com os seus sucessores, que nomearão quem os represente. Todos os direitos e responsabilidades de uma sociedade em comandita simples estão presentes no artigo 311 a 314 do Código Comercial, sendo eles: o comanditário não é obrigado à reposição de lucros de boa-fé e conforme o balanço, artigo 1049. Os comanditados possuem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade, artigo 1046, parágrafo único. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de lhes fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome da firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado, artigo 1047. Pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade para o negócio determinado e com poderes especiais, consta no artigo 147, parágrafo único, uma vez que o comanditário não pode ser responsável pela terceirização do serviço da empresa. Somente após averbada a modificação do contrato produz efeito. Quanto a terceiros, a diminuição da cota do comanditário em consequência de ter sido reduzido o capital social, sempre sem prejuízo dos credores preexistentes, artigo 1048. E diminuindo o capital social por perdas supervenientes, não pode o comanditário receber quaisquer lucro antes de reintegrado aquele, artigo 1049, parágrafo único. Vou falar para vocês um pouco sobre a tributação que as empresas devem pagar. Os impostos variam de empresa grande para pequena e hoje em dia existem 3 regimes tributários no Brasil: o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Aqueles inscritos no simples nacional pagam menos tributos porque eles pagam taxas mais baixas do que as instituições que não estão cadastradas. Vou falar um pouco sobre as taxas cobradas na comandita simples, que são, primeiro, o imposto de renda de pessoa jurídica, que é basicamente o imposto sobre o faturamento anual das empresas, e no Simples Nacional varia de 0 a 0,54% para o comércio e indústria e 0,84% para as prestadoras de serviço.
O segundo é a contribuição social sobre o lucro líquido, que vai de 9% para as empresas e instituições financeiras, de seguros privados e de capitalização pode chegar a uma alíquota de 15%. No Simples Nacional pode chegar de 0,79% para prestadoras de serviço. O terceiro é o PIS e o PASEP. Os programas de integração social e de formação de patrimônio público são benefícios pagos tanto para o trabalhador da empresa privada quanto do setor público. A contribuição federal é paga mensalmente sobre o faturamento da empresa, podendo variar de acordo com a atividade exercida. E no Simples Nacional pode variar de 0,38% para o comércio e indústria e 0,57% para prestadoras de serviço. O COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, é um imposto federal mensurado sobre a receita bruta das empresas. É destinado para os fundos de previdência e assistência social e também para a saúde pública. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS, é um imposto estadual cobrado sempre que existir transporte de produtos entre as unidades federativas aqui no Brasil. O ISS, Imposto sobre Serviços, é um imposto municipal e cujo tem um valor calculado a partir do montante do serviço prestado. As normas variam de acordo com cada município e a alíquota pode chegar a 5%. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, é um imposto cobrado de empresas que produzem ou importam produtos. A alíquota é calculada a partir do preço de venda do produto e as taxas são definidas na tabela IPI, também conhecida como tabela TIP. O CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, é uma taxa de 20% calculada sobre o valor da folha de pagamento e também é um imposto pago pelas empresas para garantir a seguridade social. Para a criação de um tipo societário, comandita simples, os sócios devem realizar o cadastro da empresa na junta comercial. Também deverão realizar o pacto social, em que o documento é escrito e assinado pelos sócios, avaliado por um advogado e deve haver 2 testemunhas presentes no dia. O tipo societário comandita simples pode prestar serviços ou exercer atividades industriais, assim como comerciais. E os sócios deverão checar se o nome escolhido para a sua sociedade não está sendo utilizado por outra. Assim poderá fazer a criação da sua sociedade. Eu vou continuar a falar sobre o protótipo de empresa numa sociedade de comandita simples. E após a inscrição do CNPJ da empresa, se o serviço exercido por ela for do tipo comercial ou industrial, os sócios devem inscrever a sociedade na Receita Federal e na Secretaria Estadual da Fazenda, como sujeito passivo do ICMS. Já se a empresa for só uma prestadora de serviços, sua inscrição deverá ser feita na Prefeitura Municipal. Além disso, também há de se fazer a inscrição da empresa na Secretaria de Finanças ou de Fazenda da Prefeitura, o que em muitos municípios é um processo simultâneo à solicitação do alvará de funcionamento da empresa. Depois de tudo isso, ainda é preciso pedir a inscrição da sociedade como contribuinte do FGTS na Caixa Econômica Federal, para a empresa tornar-se contribuinte própria e para fazer o repasse das contribuições do FGTS dos seus funcionários. A sociedade em comandita simples ela é composta por 2 tipos de sócios. Os comanditados, que eles representam e administram a sociedade, e os comanditários, que eles podem ser pessoas físicas ou jurídicas, mas que não podem participar da administração da sociedade em si. Os comanditados, caso haja falência, os seus bens serão atingidos, e ele também é responsável pelo balanço patrimonial e a distribuição dos dividendos. Já o comanditário, ele pode participar da deliberação da sociedade, fiscalizar a operação e pode agir como procurador. Porém, ele não terá o seu nome em firma social. Caso não tenha um sócio comanditado, os sócios comanditários eles devem nomear alguém da administração para cumprir essas tarefas, que são
E caso haja o falecimento de um sócio comanditário, a sociedade não deve ser diluída. Os sucessores e herdeiros, eles devem escolher quem assumirá a condição de novo comanditário.